E para falar sobre esporte, eu quero chamar quem entende. Vou conversar agora com o nosso produtor Vinícius Serra. Vinícius, uma excelente noite para você. Olha, eu queria saber a avaliação que você faz dessas disputas do fim de semana. E parece que em São Paulo ela foi recheada de polêmicas, correto? Exatamente, Elias. Boa noite para você e para o pessoal que está acompanhando o Diversa em Rede. Antes de falar da polêmica, eu vou falar um pouquinho do que representa o fim dos estaduais. É o torneio de preparação para a temporada que realmente começa a partir do próximo final de semana, quando começa o Campeonato Brasileiro, torneio que envolve as principais equipes do Brasil. O Flamengo, antes disso, ainda joga pela Libertadores, então não vai dar nem tempo de tentar repercutir, tentar acertar o que aconteceu nessa derrota, não na derrota, mas no empate contra a equipe do Fluminense. Vai tentar acertar então os detalhes para já estrear na próxima terça-feira. O Flamengo já está no Peru, na cidade de Lima, onde que joga contra a equipe do Sporting Cristal amanhã às 9 horas da noite. O Fluminense volta a campo no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense vai enfrentar a equipe do Santos jogando em casa às 4h30. E do outro lado, dos outros jogos que a gente falou também, o Atlético Mineiro também joga pela Libertadores na quarta-feira, vai ter que visitar também o país vizinho, vai enfrentar a equipe do Tolima lá na Colômbia. Então já vai viajar hoje ainda, no final da madrugada, pertinho ali da meia-noite, é a previsão que o Atlético Mineiro embarque para a cidade da Colômbia. E o Cruzeiro volta as atenções agora para o principal campeonato da sua temporada, que é a Série B, estreando contra o Bahia na sexta-feira. Agora sim, falando da polêmica, Elias, aconteceu no jogo contra Palmeiras e São Paulo, posterior ao jogo, na verdade, O Palmeiras foi campeão em cima da equipe do São Paulo, venceu o jogo por 4-0, precisava reverter um placar de pelo menos 3 gols de diferença para levar o título, acabou fazendo 4. E aí no final do jogo, quando os jogadores estavam deixando o estádio do Allianz Parque, a casa da equipe do Palmeiras, o atacante tricolor, o Jonathan Calleri, que é um dos principais jogadores da equipe, inclusive, passando ali antes de embarcar, antes de pegar o ônibus, na verdade, passando ali pelo estacionamento do Allianz Parque, viu o garoto com a camisa do Palmeiras e acabou acertando um tapa ali no celular. Esse jogador, esse menino, é jogador da base da equipe do Palmeiras, do Sub-15. O menino estava apenas filmando ali, A gente tem as imagens aí do que ele estava filmando os torcedores, os jogadores passando. Tanto é que o Calleri, que deu o tapa, nem aparece na imagem na qual o garoto estava fazendo a captura. O jogador hoje, depois de esfriar a cabeça, em nota, que na verdade no seu Instagram acabou publicando um pedido de desculpas, que dizia o seguinte: sobre o que aconteceu na saída do estádio ontem, gostaria de enviar o meu sincero pedido de desculpas ao garoto. Foi um movimento em que eu estava de cabeça muito quente e que não deveria ter acontecido. Me coloco à disposição para reparar o dano causado ao aparelho celular. O aparelho acabou tendo um pequeno riscado ali na parte da frente do celular, na tela. Então, assim, Elias, depois de ter cometido esse erro que a gente viu que não justifica, a violência não justifica nada, tem que saber perder, Elias, a verdade é essa. Ainda mais numa criança, você vai acabar jogando a sua frustração em cima de uma criança que estava apenas com uma camisa do Palmeiras por ali. Dentro das possibilidades, eu acho que ele fez o mínimo, que era pedir desculpas ali, pela situação que ocorreu e também aí se colocar à disposição caso, precise fazer o reparo do celular. Mas uma situação um pouco curiosa pela maneira que aconteceu, Elias, e completamente sem justificativa, apesar do pedido de desculpas aí do atacante do São Paulo. Completamente desnecessária, Vinícius. Vou pedir, inclusive, para continuar com essa imagem aí mais uma vez. É impressionante porque nós temos uma criança, como você bem disse ali, ao lado, filmando um adolescente que estava acompanhando simplesmente a movimentação. Se um jogador profissional não sabe perder, eu acho que ele está na profissão errada. É muito simples você pedir desculpa através de rede social, mas o dano causado nem sempre é um dano realmente voltado para esse lado da estrutura física, do celular, ou seja lá do que for. O problema maior está aí realmente em como esse jovem, que talvez estava ali aproveitando o momento, estava ali apenas curtindo a partida, estava ali feliz também por ver jogadores que ele admira passar por um constrangimento como esse. Vinícius, muito obrigado, uma boa noite para você.